sobre o transplante de órgãos. Junto às equipes de cirurgiões, estão as equipes de cirurgiões do lado espiritual, também nas cirurgias de transplantes, certo? Na hora do implante dos órgãos, enquanto uma equipe liga no físico, a outra liga o órgão molécula a molécula, posto que, se não fosse assim, o órgão não se manteria ativo no corpo físico do transplantado? Ou há um comando automático no perispírito, comandado pelo espírito que faz essa ligação mecanicamente? Como na hora do renascimento, o espírito produz a divisão celular para a formação do novo corpo físico. Após o transplante, será que isso acontece? Se sim, por que, que há uma rejeição e a pessoa tem que tomar medicamentos o resto da vida? As rejeições podem também ser por conta da não autorização do espírito que não doou conscientemente seus órgãos? Olha, existe aí uma série de pontos a serem abordados nessa pergunta. O primeiro deles é que existe, sim, um mecanismo biológico através do qual a retirada de um órgão e colocação do outro obedece a um mecanismo biológico, assim como a divisão celular, ela obedece a um mecanismo biológico. A célula, ela se divide biologicamente, isso aí não é necessário uma gestão espiritual para que ela aconteça. Mas, quando essa divisão celular se dá sob a orientação do espírito, ela obedece um comando superior. E, nesse sentido, existe um experimento narrado no livro Evolução em Dois Mundos, em que André Luiz diz o seguinte: você pega um esfregaço, retira algumas células da pele e coloca essas células da pele num meio de cultura, com um alimento para a célula, para ela poder se alimentar. Aquelas células da pele, elas são células chatinhas. Elas parece aquele piso que as pessoas, intertravado, que coloca um e o outro e vai encaixando. Elas são chatas e encaixadas uma na outra, como se fosse um piso. Assim são as nossas células da pele. Se você tirar um esfregaço das células da pele e colocar em cima dentro dessa cultura nutritiva, elas vão ficar ali como células epiteliais durante um tempo. Por quê? Porque elas têm o comando do espírito, resíduos da influência do espírito. Depois de um certo período em que elas estão ali, que elas não conseguem mais receber o comando do espírito sobre elas, elas começam a fazer um movimento impressionante. Elas começam a se afastar. Elas estavam coladinhas, elas começam a se ver como indivíduos. Aí uma afasta, outra afasta. Aquele tecido que é formado pela junção das células vai desaparecendo porque as células vão se afastando. Elas vão ganhando independência, elas vão começando a ter características que elas não tinham antes, características que são chamadas dentro da literatura da biologia como o nome de comportamento ameboide, o que significa as células começam a ter vida própria. Até ainda agora, elas estavam todas juntas. Agora elas perderam essa situação de comando, porque não tem mais o gestor em cima dela comandando a forma delas funcionarem. Então, existem determinismos biológicos para a reprodução celular, para o encaixe dos corpos, a conexão das células. Sim, isso são mecanismos biológicos, naturais. Mas em todas as cirurgias, não só das de transplante, mas os médicos espirituais dão plantão também nos centros operatórios, nos centros cirúrgicos dos hospitais, assistindo de maneira secundária os médicos que fazem as cirurgias nos seus pacientes. Então, o que vai acontecer? Estou operando ali e os médicos estão atuando para facilitar esses encaixes, por conta das energias que precisam ser trabalhadas aí. Agora, é lógico que toda vez que você encaixa um novo órgão no outro corpo, existem as diferenças energéticas que dificultam a adaptação. Por isso, a medicação que a gente toma quando faz um transplante, para que você consiga ter uma melhor rejeição do órgão transplantado. Agora,
companheiros que possuem um karma na área. Eu preciso passar pela experiência da falta do rim. Eu consigo o transplante, eu coloco o órgão novo e o meu corpo rejeita. Eu não consigo recepcionar o novo órgão que foi transplantado. Então, isso acontece com uma certa frequência. Por quê? Porque existe dentro do indivíduo não só as questões biológicas, mas espirituais, fazendo com que aconteça a rejeição, mesmo com a medicação, mesmo com a assistência espiritual, mesmo com todo o trabalho. O papel dos mentores é não desistir nunca. Eles estarão atuando para que o fenômeno se dê. Mas quando a gente não consegue fazer com que o fenômeno aconteça, porque há uma rejeição, nós imediatamente compreendemos que a lei de causa e efeito está agindo nas nossas vidas e impulsionando para que nós tenhamos determinadas experiências em função das histórias que trazemos dentro de nós. Ô Jorge, deixa eu aproveitar e colocar essa pergunta do querido amigo Paulo. Olha aí. Nesses casos, as células perdem o modelo organizador biológico? Não é que elas perdem, elas deixam de sofrer a influência dele. O MOB é o perispírito, que é o modelo organizador biológico. Ele exerce um papel de energético sobre as células, como se ele imantasse as células para que elas tivessem um propósito. Por exemplo, quem foi que disse para a minha célula do fígado que ela tem que ser um fígado? Como foi que ela decidiu ser fígado? Se a gente bem lembrar, nós tínhamos uma única célula, nós éramos só uma célula, só uma. Aí essa célula se dividiu em duas, que se dividiu em 4, 8, 16, 32, foram se dividindo e num dado momento uma delas disse: ei, atenção galera, eu vou fazer a coluna vertebral, hein? Ninguém é coluna vertebral sou eu. Ok, beleza, aí tem um lá que anota, beleza, coluna vertebral. Quem vai ser pulmão? Eu, pulmão, ok, pulmão. Quem vai ser coração? Cérebro, eu, ossos. Quem determinou isso? Para que cada célula que nasceu sem nenhuma diferenciação específica comece a assumir características diferenciadas. No dizer da doutrina espírita, é a ação do perispírito sobre aquele material genético que vai infundindo sobre ele a diferenciação celular para o surgimento dos órgãos do corpo físico. Então, ele vai fazer uma organização do nosso corpo, vai fazer uma organização biológica. Então, ele é o modelo organizador biológico, o MOB, que vai produzir na formação do novo embrião a diferenciação das células para a construção daquilo que seriam os órgãos. Aí, devagarinho, um vira a perna, um vira a cabeça, outro vira isso, vira aquilo. Aí, meu Deus, virou um menino inteirinho. Como é que se virou esse menino inteiro? Porque o perispírito foi imantando as células e elas, ao obedecimento do seu comando, se tornaram diferenciadas. Aí eu tiro um pedaço da pele, Paulo, coloco no meio de cultura, está lá no livro Evolução em Dois Mundos. As células vão se diferenciando e assumem características ameboides e não mais como um tecido epitelial.